Olá a todas e todos. Esse encontro nós vamos conversar um pouco sobre os enfrentamentos às violências. A gente tem trabalhado uma tipologia das violências, os vários tipos, as características, a questão da causalidade, mas a gente muitas vezes não trabalha ou não aponta, né, algumas estratégias, algumas possibilidades de enfrentamento. E é importante, quando a gente trabalha com esse tema, que a gente também divise essas possibilidades. Ainda em relação às violências, a gente começa esse curso trabalhando as violências estruturais, e elas, muitas vezes, né, elas são atribuídas apenas às pessoas, elas são individualizadas e elas são medicalizadas. Quando, na realidade, a gente tem que olhar essas violências dentro da organização de uma sociedade, né, e das iniquidades e das próprias violências que muitas vezes aqueles que perpetram foram vítimas. Né? Então, olhando na dimensão social, eu acho que a gente pode ter uma perspectiva mais abrangente. Ainda em relação às violências, né, as violências elas passaram a se tornar um tema de saúde pública apenas nos anos 90. A Organização Mundial declara as violências como um tema, né, como um tópico, né, da alçada da saúde coletiva, da saúde pública. Então é recente. E a gente trabalha a vigilância das violências, né, elas passaram então a incorporar, né, os agravos, as situações, as afecções que são de notificação compulsória. A gente trabalha ainda muito, no meu entendimento, centrado num modelo que foi criado, foi gerado para trabalhar com as doenças transmissíveis, as doenças transmissíveis agudas, né? Sendo que a violência é um problema de uma complexidade muito maior. Né? Se a gente pensa na vigilância de uma doença transmissível, muitas vezes a gente vai ver medidas de prevenção, medidas de controle que tem que ver com vacina, com quimioterapia, com quimioterápicos, né, com ações em relação ao ambiente. Em relação à violência, a questão é muito mais complexa. Então, trabalhar no modelo das transmissíveis é um modelo que pode acarretar dificuldade, né, na sua execução. Na sua execução. Então, né, pensando nas violências, eu trago assim, algumas sugestões, algumas experiências, né, alguns relatos pautados na minha experiência e pautados, então, na caixa de ferramentas que eu costumo usar. Então, em relação às violências, né, nos últimos 20 anos, eu tenho trabalhado principalmente com violências contra a mulher. Violências de gênero, como a gente diz, violências de gênero perpetradas contra mulheres, contra jovens, muitas vezes, né, adolescentes, mas com esse foco. Né, e, inclusive feminicídios, né, é um dos temas que eu pesquisei nesse trajeto. E dentro dessas estratégias, então, para enfrentamento das violências, eu saliento a atividade grupal, atividade de grupos de mulheres, grupos de oficinas de mulheres, de contadores de histórias, todos nesse modelo, né, nesse formato de grupos, né, que são intervenções psicossociais. Né? Muitas vezes são intervenções psicossociais e outras ele se acrescenta essa perspectiva das oficinas, né, oficinas inspiradas na pesquisação, ou seja, voltadas, né, para a transformação daquelas pessoas, inclusive dos e das pesquisadoras, né, que trabalham nesses grupos e nessas atividades. E tem esse componente da oficina, né, que então a oficina ela já traz mais, além das histórias, das narrativas, ela também traz a questão das dinâmicas, das técnicas, né, da operacionalização de atividades que podem ser lúdicas, pode incluir pintura, costura, né, desenho, e outras dinâmicas e outras técnicas. Eu começo com as rotas críticas, que foi uma pesquisa também que a gente levou vários anos, né, muitos anos dessa série dos 20 que eu trabalho com as violências.
que embora seja uma pesquisa que tem como objetivo principal identificar qual a rota que as mulheres percorrem quando elas decidem dar um basta à violência, ela também prevê conversas, conversas com operadores, operadores da rede, de serviços que as mulheres buscam, com mulheres em situação de violência e com jovens e pessoas da comunidade, para entender quais as percepções, como é que as pessoas veem a violência, como que elas conceituam, como que elas caracterizam, como que elas enfrentam também nas diferentes comunidades. Nessa caixa de ferramentas, a gente tem usado também os estudos linguísticos, né? Eu começo dizendo que as mulheres falam mais que os homens. Há estudos que mostram que, embora exista esse estereótipo que as mulheres são mais falantes, na realidade, os homens falam mais. Né? Em várias pesquisas, né, que escutam, né, homens e mulheres em interações naturalísticas, tanto institucionais quanto não institucionais, familiares, né, e sociais, né, tem sido, e contando os tempos de fala, tem se percebido que os homens falam mais. Né? Então, os estudos linguísticos, uma coisa interessante dele é a gente poder captar, identificar as violências que muitas vezes elas não estão escancaradas, né? Tanto nos serviços de saúde quanto em outras situações. Muitas vezes as mulheres não percebem, né, não identificam como violência, principalmente situações de constrangimento, violências psicológicas. Então, elas não percebem e, em percebendo, muitas vezes elas têm vergonha, né, de pedir ajuda, têm medo, elas têm receio de terminar uma relação amorosa, porque ainda existe, né, mesmo na relação violenta, né, ela inicia como uma relação amorosa e ainda existe amor, existe afeto, existe desejo de continuar com aquela pessoa. Então, é muito interessante atentar para marcadores linguísticos que podem estar indicando a presença de violência. Então, hesitações, né, as entonações, os silêncios, as interrupções, as justificativas que as mulheres fazem. Muitas vezes para a violência elas explicam como sendo aquilo ciúmes, amor excessivo, né? E situações também em serviços de saúde ou outros em que um companheiro ele não deixa a mulher ficar sozinha, né, com um trabalhador de saúde ou um trabalhador social. E todo o tempo ele está como que vigiando, né, essa pessoa. Mulheres que começam a contar uma história de uma amiga que sofre violência, né, e gostariam de saber o que ela deve fazer. Muitas vezes essa amiga é ela mesma. E também denúncias que começam, né, e abruptamente a pessoa muda de assunto e para. Então, né, esses são alguns marcadores, há outros também. A importância também de perguntar, muitas vezes não se pergunta, né, se existe essa situação. Nós também temos vergonha, tabus e dificuldades de abordar esse tema, assim como as mulheres. Então, os estudos linguísticos podem nos ajudar, né, usando esses marcadores, essas dicas, esses temas. Aqui eu cito, né, uma conversa que acontece então em ambiente institucional, né, ela faz parte de uma tese de doutoramento de uma enfermeira, que ela gravou conversas que aconteciam durante a coleta do exame citopatológico. A ideia inicial que nós tínhamos é que a violência apareceria nesse ambiente, quando as mulheres estão sozinhas, é uma intervenção no aparelho ginecológico, né, e a mulher está despida. Então, esses fatores podem favorecer que apareça esse tema, apareça uma queixa, né, às vezes não diretamente de violência, mas de dor, de incômodo durante o ato sexual. Né? Então, a enfermeira, né, ela está nomeada como E, né, e a mulher como M, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem vontade de ter relação? Porque, porque tem muito essa questão assim de lubrificação. A mulher diz, eu sei. Tu tem vontade? A mulher, às vezes eu não tô com vontade. Eu viro de ladinho, a gente faz de ladinho sempre. Tá, diz a enfermeira. Eu fico mole, sabe? Porque um pouco é daí a mulher interrompe. Não é que eu não esteja com vontade de.
e ela não menciona, né? É que às vezes eu não estou com vontade de chegar aos finalmente, entendeu? Sim. E daí, se eu estou preocupada com alguma coisa, não vai funcionar. Então, a enfermeira diz: tu tem que achar uma forma de relação. E não continua. Não sabemos que forma de relação é essa. E a mulher segue. É difícil, porque às vezes a gente está com a cabeça cheia de coisa e apavorada. E daí a enfermeira diz: para o homem é mais fácil. Eles conseguem lidar com essa coisa assim. A mulher diz: pois é. Então termina, né, com essa frase da enfermeira que para os homens é mais fácil. Então não se resolve. Para os homens é mais fácil, eles conseguem lidar. Né? Muitas diziam assim que o homem sempre está com vontade, mulher nem sempre está, mas os homens, essa categoria, essa generalização, né, impede que se veja mais, se esmiúce mais, se aprofunde mais uma questão particular, que às vezes é de desconforto, às vezes é de e às vezes é de violência, mesmo de pressão, né? Ou seja, a mulher vê o sexo como obrigação. Mulher casada, ela tem que transar, mesmo que esteja com a cabeça cheia de coisa e apavorada. Né? Então é isso que acontece. Bom, falando um pouco então dos grupos, né? Como eu coloquei antes, eu tenho, acho que mais de 20 anos, né, de grupos de mulheres, grupos pautados, né, naquilo que as mulheres em maio de 68 elas inventaram e chamaram de grupos de conscientização, ou seja, não são grupos terapêuticos, são grupos igualitários, em que mesmo quando uma mulher coordena esse grupo, ela não está numa posição de médica, de professora, de orientadora. Ela está numa posição igualitária em que as experiências vão ser intercambiadas, vão ser contadas, vão ser discutidas e as pessoas podem funcionar como orientadoras uma das outras, né, por meio das suas histórias, como coterapeutas, talvez seria o termo que a gente poderia usar. Então, são grupos de iguais. E, e nesses grupos, então, né, eles podem acolher também oficinas de arte, de contação de histórias. Né? A gente sempre começa o grupo com a narrativa, com a história da mulher que está entrando. Né? Sempre se começa ouvindo a história né, da companheira de grupo que vai entrar. E sempre se coloca, então, a situação de acolhimento e de escuta não julgadora para essa história, seja lá o que as pessoas colocam. Sempre se parte do pressuposto que essa mulher está contando a sua verdade e que essa situação vai ser aceita, né, não vai ser julgada, e que a gente vai procurar entender, né, e trabalhar no sentido de produzir um entendimento maior, né, dos meandros daquela história. E isso também faz com que nós né, que estamos coordenando, que estamos, né, chamando esse grupo, também mexamos, consigamos mexer nas nossas histórias de vida e nas nossas nas violências que todas nós, né, sofremos pela vida. Não há quem possa dizer que passou pela vida sem ter sofrido uma violência. Então, a ideia da oficina é uma ideia que se baseia em vários psicólogos, pesquisadores que trabalham com esse tema, né, como Pichon River, a Lúcia Afonso, a Virginia Halter, e também ela tem matizes freirianos, né, no sentido da dialogicidade, né, de partir ouvir a palavra do outro, né, da escuta respeitosa da palavra do outro. Então, são dispositivos de trabalho coletivos, né? Eles têm que ver, eles têm uma historicidade, eles estão, né, num determinado momento, e a ideia é buscar a autonomia das participantes, né, por meio do diálogo, da dialogicidade, da reinvenção do cotidiano, de si mesmo, da ressignificação, né, das violências. Né. Então, né, e socializando essas vivências pessoais, a gente aprende muito, a gente troca, a gente aprende no grupo, a gente muda no grupo. Né. Então, ele vai se mudando, né, ao longo do tempo.
E agora eu vou mostrar assim algumas fotos de técnicas, de dinâmicas, de situações que a gente viveu em diferentes grupos e coletivos. Essa técnica, né, que a gente chama vida por um fio, pendurando no varal os papéis e estereótipos de gênero, a gente usou em alguns locais e também no Haiti. Eu trabalhei na cooperação Brasil-Cuba-Haiti. A gente fez lá, organizou né, e implementou um curso de epidemiologia para os enfermeiros, médicos e outros profissionais das regionais de saúde, eles têm 10 regionais de saúde, que tinham muita dificuldade de contato com o nível central do Haiti. E a gente disse que fez um curso de epidemiologia, mas que não era só de epidemiologia. Eles mesmos diziam que não era um curso duro e seco, que nem aqueles do CDC, porque envolvia a discussão das políticas públicas, dos sistemas universais de saúde, a discussão, né, dos conceitos de saúde coletiva, dos determinantes da determinação social da saúde e doença, e nós discutimos também gênero. Né? Nós tivemos um módulo que a gente discutiu gênero, violência contra a mulher, papéis, estereótipos, né, buscando uma sociedade bastante conservadora, e a gente queria sacudir um pouco, né, esse conservadorismo, né, e falar um pouco falar de gênero, falar de mulher, falar de violência, falar de sexualidade também, de uma sexualidade saudável, prazenteira. Tá? Então aqui eles desenharam ações, né, papéis que eles diziam que eram de homens e de mulheres, penduraram no fio, né, usando o prendedor cor-de-rosa e azul, assim, o estereótipo, né, do cor-de-rosa e azul, mas a ideia era trocar, era botar prendedores de todas as cores em cada uma das atividades, então desconstruir, né, esse papel que a mulher tem que ser dona de casa, enfermeira, cuidadora do lar, né, e não pode ser outras atividades ditas como masculinas, e vice-versa. E vice-versa. Então, essa foi uma atividade que a gente fez, foi muito impactante. Nós também chamamos as mulheres do movimento de mulheres do Haiti, organizadas e muito lutadoras. Então foi muito interessante. Inclusive eles acharam interessante colocar esse tema dentro de um curso de epidemiologia. Então a gente transgrediu. As árvores, né? As árvores, elas vêm de uma longa experiência também, que começou lá na Escola de Saúde Pública aqui em Porto Alegre, da Secretaria Estadual de Saúde, quando a gente começou nos anos 90, né, frente, então, né, a violência, né, ela apenas foi colocada, né, como já coloquei isso antes, né, como tema de saúde pública em 1990. Então, nós começamos a fazer cursos, seminários para trabalhar a questão da violência e chamar os trabalhadores da Secretaria da Saúde e outros locais também, mas principalmente os da Secretaria de Saúde. E a discussão teórica, ela pode ser muito densa, muito árida. Então a gente inventou essa história das árvores. Né? Então a gente trabalhava uma árvore da violência, que era um arbusto, né, colocado num vaso, e que ali a gente ia colocando os conceitos. Os conceitos, mas não só os conceitos, notícia de jornal, depoimento pessoal e elementos outros elementos, né? O pessoal levava chicotes, algemas, né? Para colocar então a árvore da violência. E daí a gente queimava isso tudo. A gente queimava, fazia um ritual, carregava a árvore lá para fora e queimava. E daí a gente reconstruía uma árvore da paz ou da vida. Aqui nós temos duas árvores. A primeira, à esquerda, foi uma capacitação sobre violência contra a mulher, que foi feita em várias cidades brasileiras. Eu trabalhei em Campo Grande, então é um grupo de enfermeiros, principalmente enfermeiros e médicos, também de várias regionais de saúde do estado do Mato Grosso do Sul. Né? Então, aí a árvore da paz que elas fizeram, elas e eles. Colocaram um sutiã vermelho, né, significando uma sexualidade legal, boa, né, e figuras, e bichinhos, e taparam tudo com um tule lilás, simbolizando a cor do movimento das mulheres. E à direita é um grupo de residentes, que também a gente trabalhou, né, num módulo sobre violências, a gente trabalhou a árvore que eles chamaram da vida, isso aí na escola, agora na escola de enfermagem, em anos mais recentes. Então, eles produziram essa árvore.
Bom, o grupo de contadores de histórias, né? O grupo de contadores de histórias também é um grupo, né? Um grupo de, no caso de mulheres e homens, né? Também queria assinalar que no grupo de mulheres que eu fiz durante 10 anos lá na Unicinos, participavam também jovens, não participavam homens agressores, mas participavam estudantes do sexo masculino. Eu até consultava as mulheres, se podia levar, então, alguns da educação física ou da fisioterapia que faziam atividades físicas, né, com elas, e elas toparam. Né? Então, o grupo de contadores é um grupo que surgiu em sala de aula. Né? Eu tinha uma aula que a gente trabalhava a contação de histórias, e a partir daí a gente organizamos um projeto de extensão, né? E começamos, então, por um tempo, nós nos trabalhamos como grupo de contadores. Né? A gente usou muito o enfoque, o aporte da psicologia social crítica, né? Que estuda as narrativas, né? E que fala de um eu narrador e um eu narrado, um eu que tece o discurso, que traça argumentos, que urde a trama, que constrói acontecimentos e cria significados. Então, nós trabalhamos, em primeiro lugar, o próprio grupo, as nossas histórias de vida, de violências, as histórias dos nossos nomes, dos nossos ancestrais. A gente trabalhou a nossa história predileta, o nosso livro predileto, as nossas dificuldades, a gente contou histórias uns para os outros. E era como uma trupe, né, de contadores. Muitas pessoas entraram e saíram, ficaram um tempo, foram embora, até que se consolidou um grupo que se considerou pronto para sair e contar histórias pela rua, pelas instituições. A gente também entendia as histórias, as narrativas, como uma possibilidade de escuta dos excluídos da história. Aquele que não tem voz, que não tem vez, o morador de rua, o idoso, né, asilado, né, a pessoa que tem que por alguma razão não está sendo ouvido, os próprios pobres, né, aqueles que têm uma doença estigmatizante, que têm vergonha. E a gente pensou também nos efeitos terapêuticos, quando a gente conta uma história, a pessoa se identifica com a história e repensa, né, o seu itinerário, a sua vida. E também teve momentos que a gente conta história, a escolha da história é muito, muito importante, mas também tem histórias que não dizem nada. Não há uma obrigatoriedade que todas as histórias, digamos, reverberem, né, naqueles que ouvem. Mas algumas, muitas sim reverberam. E muitas histórias são contadas pelas pessoas do grupo, né, pelas pessoas do grupo. E então há situações muito incríveis de histórias que surgiram a partir da participação do grupo. Né? Então, ainda pensando nos contadores, né, o contador é aquele e o interlocutor, eles ajudam, né, e eles se ajudam mutuamente a reconstruir as suas histórias. Né? Então, essa parte de reconstrução de histórias é uma coisa muito, muito forte. A gente trabalhou um texto do Walter Benjamin, um texto, né, que chamou O Narrador, que eu recomendo para as pessoas todas que trabalham com narrativas, é um texto exemplar, né, e que ele fala do narrador sucateiro, né, ele fala também de pedaços de ruínas biográficas, né, que são acionadas, que são refeitas muitas vezes, né, num grupo de contar histórias, em que nada, né, nada é descartado, né, nada é vergonhoso, todos os elementos são válidos, né, e eles são importantes na reconstrução das nossas histórias. Né. E aqui também um pouco de viés, né, tem esse conceito da Anzaldúa, que é do duplo conhecimento das pessoas, dos grupos subalternizados, dos grupos espoliados, né, como os indígenas, como os negros, os escravos, os pobres, que muitas vezes eles têm essa visão dual, ela tem que vir com uma língua própria, que muitas vezes o explorador, né, o colonizador não possui. Né? Então, o explorado, né, o colonizado, muitas vezes ele domina duas línguas, a do colonizador e a dele mesmo. Isso lhe permite ter uma visão muito mais rica,
né, do mundo e permite essa visão dual. Ele pode ver o mundo do outro, pode ver o seu mundo que não é visto pelo outro. Então ele tem essa potência. As histórias dos orixás, né? Aqui um outro grupo que a gente fez, um grupo, esse era com mulheres em situação de violência. Ele fez parte de uma dissertação de mestrado da Silvia Ramão, uma psicóloga, tem mais de 10 anos, né? Tem uns 20 na realidade. E a gente trabalhou, então, numa organização não governamental, numa vila de Porto Alegre, uma vila de baixa renda, e onde as mulheres elas estavam numa situação de tamanha penúria, de tamanha desolação, que nada que a gente propusesse para elas as interessava. Elas diziam, tanto faz qualquer coisa. A própria linguagem corporal, assim, elas estavam arriadas, caídas, né? Nada interessava. E nós, então, pensamos em trabalhar as orixás. Pensamos em trabalhar as orixás, nós estudamos né, as histórias das orixás e nós começamos a contar para elas. E aquilo sacudiu o grupo. Elas disseram para a gente, não, essas histórias nós que sabemos. Nós sabemos. E não, essas histórias não são como vocês estão contando. Essas histórias nós que sabemos. E nesse momento, então contem para nós. Nós pedimos para elas, então nos contem as histórias das orixás. E elas contaram. E aí a voz do contador passou de nós, né? Que o contador ele tem o poder, né? Ele está com a voz, com a palavra, passou de nós para elas. Elas passaram a contar essas histórias. E essas histórias, então, foram o nosso passaporte de ingresso para o grupo, como eu digo, e foram a linha condutora do grupo. Em todos os momentos elas vieram à tona, foram contadas várias histórias, foram feitas comparações com as suas próprias histórias de vida. Nós fizemos máscaras, então, que se representava as violências, e depois se mudava e se representava as potências, e as orixás vieram de novo. Né? E no fim elas se vestiram como orixás. Nós levamos panos, tecidos, e elas se vestiram como orixás. E nós terminamos o grupo, que depois seguiu ainda com alguns encontros, com uma festa das orixás, levando as comidas que as orixás gostam de comer. E foi uma experiência muito rica. E no final, todas queriam ser Yansan. Somos todas Yansan. Nós escrevemos isso. Somos todas, nós também queríamos ser Yansan. Nós éramos todas Yansan. Né? Então, foi um grupo muito poderoso. E um grupo que eu pintei, né? Então, assim, sem a menor habilidade, sem a menor veleidade, né? Eu tenho pintado como uma forma de expressar também os sentimentos que vão brotando nos grupos e pela vida. E ainda voltando, indo e voltando, né, ao grupo de contadores de histórias, essa oficina, a gente fez uma oficina de contação de histórias em São Leopoldo, agora eu volto para São Leopoldo, com o grupo de contadores de histórias, também numa organização não governamental cristã, que trabalhava com violência contra as mulheres. E a gente propôs, então, fazer oficinas de contação de histórias com as usuárias do serviço. Eles disseram, não, nós, operadoras e operadores, nós queremos viver essas oficinas. E a primeira história que a gente contou foi uma história que chama do folclore esquimó, que chama Mulher Foca, que é uma mulher que perde a pele, né? Perde a pele para o marido, porque ele não quer devolver a pele. Né? E é uma história de violência. E reaquisição da pele também. Então a gente contou essa história e propôs que as pessoas simbolizassem as suas peles, os seus corpos, né? Algo referente a essa história. E a coisa que foi mais incrível dessa oficina foi que elas dramatizaram, uma delas que coordenava o grupo, ela ao colocar, então ao pintar, ao colocar na pele, né, segundo a nossa proposta, alguma coisa que simbolizasse a história, ela colocou os estigmas de Cristo. Então ela vivenciou a morte de Cristo, uma mulher. E depois elas fizeram como que ali elas estão trabalhando com os lenços, com os tecidos, elas fizeram como uma rede e carregaram ela até o centro, né, da sala onde a gente estava. E em volta elas fizeram um grupo que fez de carpideiras, que chorou, que lamentou a morte
a morte de uma mulher, simbolizando a morte de Cristo. Isso teve um teor de dramaticidade muito grande, muito grande, e de infração na medida que foi uma mulher, né, que viveu a morte de Cristo. Eu nunca vi a gente, né, ao longo da história da gente, a gente viu muitas encenações, né, em Páscoa, em tempos de quaresma, de morte de Cristo, de crucificação, mas eu nunca tinha visto uma mulher. Isso foi muito potente. Isso foi muito potente. As máscaras, né? Eu já mostrei as máscaras que a gente fez na Vila Cruzeiro, mas aqui a gente fez máscaras em muitos coletivos. Máscaras. E a proposta inicial das máscaras é metade violência e metade potência. Né? Então, aqui no meio, né, tem a primeira oficina de máscaras que foi lá na Escola de Saúde Pública, né, e no fim dos anos 80, a gente fez essa oficina, e uma das pessoas que participou, e depois a gente expôs, a gente colocou as máscaras lá, uma das pessoas, ela fez um talho na sua máscara, né, como se ela tivesse sido ferida, e diariamente, nós estávamos lá na escola, a gente trabalhava lá, a pessoa ia lá e ela suturava, ela pintava como que uma sutura na máscara, e a ferida foi esmaecendo, e no final ela tirou, ela sarou. Né? Então, o quanto, né, atividade lúdica, pintura artística, ela tem esse efeito restaurador de emoções, de feridas, de histórias. E aqui os rituais, né? Nós fizemos muitos rituais para enfrentar as violências. A gente sempre termina com um ritual um pouco muito em cima do que o grupo deseja, do que o grupo traz, trazendo velas, né, que significam iluminação, significam paz, significam luz pela vida, né? Então a gente sempre termina com um ritual, né, às vezes modificado pelo próprio grupo, né? E às vezes modificado pelo próprio grupo. E eu lembrei agora também de uma situação num grupo que eram mulheres e homens que tinham HIV, isso nos anos 90, então quando a situação do HIV era muito mais estigmatizante, muito mais vergonhosa para algumas pessoas como agora. E as pessoas era um grupo muito difícil de trazer uma história que motivasse aquele grupo. A gente fez várias tentativas, mas o grupo não progredia, não queria, não progredia não é uma boa palavra, mas não acatava, digamos, a história que a gente propunha. E até que uma senhora, e isso escrevia, né? A gente escreveu num texto que nós chamamos Histórias de Dor, de Morte e de Vida. Uma senhora, ela disse, olha, eu era puta e agora com a AIDS me fez eu mudar, eu sou uma outra pessoa agora. A AIDS foi uma bênção na minha vida. Isso nos tocou muito, né? Ela ressignificar desta maneira uma doença, né, que naquele momento ainda tinha um desfecho letal. Nos tocou, assim, ela dizer isso. E ela disse assim, eu ouço Deus, eu ouço Deus. E daí eu disse para ela, e como Deus fala com você? E daí ela disse, ele fala dessa forma. E ela mostrou, então, tipo uma carteirinha que ela tinha, e ali ela tinha os salmos. Eu disse para ela, E então, vê o que Deus vai falar para nós. E ela tirou um salmo que dizia, eu não me lembro do salmo literalmente, mas era algo assim, Deus te protegerá na doença e na aflição. E eu pensei, não é possível que ela tirou esse salmo. São todos iguais. Né? E eu disse para ela, você escolheu? Ela disse, não, eu tirei por acaso, Deus falou. E daí eu disse assim, então embaralha e tira outra vez. E ela embaralhou e tirou outra vez o mesmo salmo. E bom, e daí eu falei para vocês que daí tem um momento que a voz do contador já não é nossa, é dos contadores. E ali a voz se tornou dela.
E ela tirou para cada um de nós um salmo. E ela, nossa. E daí o grupo deslanchou. O grupo deslanchou. E veja como eu fui cética 2 vezes. Eu disse para ela, né, é inacreditável. Né? E foi muito bonito, foi muito tocante esse grupo. A gente carrega todos os grupos, né? Assim como as pessoas, a gente carrega pela vida. A gente fez colchas também de retalhos, colchas, contou histórias dos mais variados coletivos, em escolas, muitas em escolas, trazendo muita situação de violência, um pouco de sexualidade, porque a gente não consegue falar muito, porque fica todo mundo nervoso, né? Mas a gente trabalhou em muitos locais. Ups, acho que eu passei 2. Sim. E um outro tipo de oficinas que para mim foi muito, nossa, foi muito poderoso, foi os bonecos sexuados. Quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei com a agressividade, mas era uma violência, né? Violência perpetrada por pais em relação aos filhos. Na época, assim, eu tive muito contato com o Dr. Franklin Farinati, um pediatra, e foi uma pessoa que introduziu o tema da violência contra a criança em muitos coletivos. Na Secretaria da Saúde, a gente trabalhava muito com ele, em outros locais também. Foi uma pessoa, um, um precursor. E o Dr. Franklin dizia que cada unidade de saúde tinha que ter um jogo de bonecos sexuados para, com isso, ajudar no diagnóstico de violência sexual em crianças. E eu sempre tive muita vontade de fazer esses bonecos, não comprar eles prontos, mas fazer oficinas para a gente fazer os nossos bonecos sexuados que a gente usaria, então, no serviço de saúde ou em outros coletivos, outros locais. E aqui nessa foto aqui da esquerda foi a primeira oficina que eu fiz, né, que eu tive espaço para fazer, que foi num congresso da Rede Unida no Rio de Janeiro. E é uma oficina que foram mais de 30 pessoas. E a gente levou as máquinas de costura, né? Levamos máquinas de costuras acondicionadas em caixas de material. E lá, foi também junto com a gente um pessoal da oficina, era uma oficina voadora, voadora. Voadora vai-se embora, né? Do Hospital São Pedro, que trabalhava com pacientes. Essa oficina, que também era de artes, de panos, de costura. Então, a gente montou quase que uma linha de montagem, tinha muita gente. Pena que nós não filmamos isso, porque foi uma experiência, nossa, para mim foi uma coisa incrível, né? As pessoas construíram seus bonecos e as duas técnicas de São Pedro que foram com a gente, elas costuravam mega bem, porque eu sou uma péssima costureira, e daí elas fizeram uma linha de produção, costuraram os bonecos, tinham bonecos negros, bonecos brancos, bonecos homens, mulheres, travestis, bonecos incríveis, né? Muitos não quiseram expor, disseram que preciso levar embora meu boneco, né? A pessoa que faz o seu boneco, ela fica muito ligada no boneco, muito o alter ego da pessoa. E foi uma experiência muito, muito incrível e que eu também aprendi, porque vejam, eu pensava nos bonecos como um recurso para diagnóstico de violência sexual. E daí tinha uma enfermeira lá que disse que já usava os bonecos. E ela usava os bonecos na linha do corpo que eu tenho, o corpo ideal e o corpo que eu tenho. Com mulheres mastectomizadas, por exemplo, que ficam sem um seio. Com mulheres idosas que têm o seio caído, a barriga grande, sei lá o quê, entende? Então, ela me deu aulas, assim como eu tive pela vida. Foi uma coisa muito legal. E daí eu repeti essa experiência em N coletivos, as minhas alunas, mestrandas, doutorandas, carregaram as suas malas né, com as ferramentas todas. Essas aqui são no Haiti, nós fizemos no Haiti essa oficina. Né? Foi muito legal. Né? Elas costuraram os bonecos, elas levaram. Não, todo o material foi reaproveitado, inclusive os pequenos retalhos, né? Porque os haitianos, um país pobre, aquelas mulheres dão lições a gente de como organizar a vida. E essa aqui também foi uma oficina maravilhosa, que eu tive o convite, nossa, foi uma honra para ir na Amazônia, né, no meio de um congresso que estava havendo, da Rede Unida, da Universidade Federal da Amazonas. Eu fiz uma oficina também num local muito legal, era tipo um jardim botânico com mulheres. Então vejam que elas estão à vontade, de pés descalços, costurando. Também foi uma oficina, nossa, essa foto também eu acho ela
É muito legal. As oficinas de bonecos são muito legais. A gente fez em outros coletivos também. A gente fez um PET Violências, numa escola. Trabalhamos, então, a sexualidade, trabalhamos vários outros aspectos. Fomos costurando e trabalhando, né? E depois, quando nós levamos na unidade de saúde, que aquela escola estava descrita, nós não tínhamos essa ideia. A gente vai enriquecendo com as ideias dos outros, né? Eles disseram, nós queríamos também fazer essas oficinas. E ali a gente ficou mais um tempo muito grande na unidade, costurando com eles, com todo mundo, médico, enfermeira, a vigilante, eu tinha esquecido da vigilante, né? O pessoal chamou a vigilante para também fazer a oficina. E depois eles quiseram colocar os bonecos na sala de espera, e as pessoas iam lá e mexiam os bonecos. As salas de espera das nossas unidades são muito anódinas, tem papéis, notícias, e a gente poderia colocar muitas outras coisas nas salas de espera, coisas que a gente faz por aí. Teve um grupo que a gente trabalhava os indicadores de saúde na rua, agora me veio essa lembrança, e eles tiravam fotos, né? Fotos dos indicadores, então, sei lá, um problema de saneamento, né? Uma pessoa em situação de fome, de precariedade, um morador de rua, eles iam fotografando. E depois as fotos, cada um escolhia uma foto, né? As pessoas podiam tirar até 5, mas escolhia-se uma, a gente fazia um painel, e tinha uma aluna que estagiava na unidade básica Santa Cecília, e ela colocou esse painel com as fotos, e disse que não tinha nenhum um usuário ou usuária sentado aguardando que não fosse lá naquele painel para olhar. Então, assim, o quanto a gente poderia trabalhar outros elementos, né, nos nossos serviços de saúde, a gente não faz. Meio que encerrando, durante a epidemia, né, eu tinha uma pesquisa na qual eu faria grupos presenciais, os grupos presenciais não poderiam ser feitos, então a ideia foi fazer grupos em plataforma virtual. Nós chamamos esses grupos de falando de medos, angústias e violências, que era uma situação que nos assombrava durante a epidemia, nós estávamos com muito medo, e participaram, foram duas edições desse grupo, né? Participaram praticamente estudantes, ex-estudantes da saúde, educação, psicologia, políticas públicas, e as pessoas contavam suas histórias. Aí estamos nós, um dos grupos, né? E a gente escreveu, então, a gente quis, e o que eles queriam era escrever. Isso me surpreendeu muito, na medida em que muitas vezes a gente pede um trabalho escrito para um estudante e vem, né, ele vem muito pequenininho, né, e eles queriam escrever. Eles ressuscitaram diários, cartas, dizeres, né? Então se escreveu muito, mensagens, né? A gente fotografou, era a foto da minha janela, nós pintamos. Então foi né, uma experiência muito rica, muito intensa e que nos ajudou muito naquela situação de solidão que a gente vivia na epidemia. Mas nós entendemos que mesmo na plataforma, né, a gente conseguia nos energizar, mandar as ondas vibráteis mesmo no meio da plataforma. Aqui um programa de rádio que eu tenho feito, assim, às vezes esporadicamente, que também é trabalhando essa ideia de elementos, de histórias que possam fazer sentido para as mulheres. A minha ideia vem da Clarice Stiers, uma psicanalista indiana, americana, que tinha um programa de rádio. E ela não receitava fármacos, ela receitava histórias. Então, a minha ideia também é receber cartas, receber mensagens, notícias, ler algumas dessas cartas. Né? A outra mentora desse programa é a Xinran, uma jornalista chinesa que também tinha um programa de rádio que ela lia cartas, né? E que vinham as histórias das pessoas. Então, a ideia é essa. Não sei se ela funciona ou não, mas eu acho que a gente aproveita muito pouco a rádio, né, em termos de educação e saúde. Aqui o grupo, né, aquele falando, duas vezes. Enfim, o que a gente fez, né, e o que a gente faz, né? A gente tem então a gente tem inventado e tem usado e tem copiado, colado estratégias para enfrentar as violências, uma tarefa complexa, demorada, artesanal e com resultados lentos. Eu digo que qualquer um de nós
né? Sempre está sujeito à dor, à desesperança, à depressão, à tristeza. Né? Então, qualquer um de nós, mesmo nós, os contadores de histórias, né? Os coordenadores dos grupos, qualquer ser humano está sujeito à dor. Então, as coisas vêm e vão, mas é muito importante, os coletivos são muito importantes para nós reforçarmos as nossas potencialidades. Né? A gente busca romper com o modelo biomédico normativo, que receita tudo para tudo, e aposta em outras e novas ou velhas práticas de educação e saúde. Né? A gente trabalha com essas intervenções psicossociais e oficinas inspiradas na pesquisação, ou seja, a gente quer mudar a gente e os demais, a gente quer ressignificar, mudar, se transformar, ficar melhor. E usar a arte, as narrativas, as histórias de vida, os mitos africanos, o folclore universal, a poesia, os textos inventados pelos oficineiros, as músicas, os cantos, as danças. Nós até dançamos em plataforma virtual, vejam só, vontade de dançar. As dramatizações, as pinturas, os objetos, os rituais. Enfim, ouvir, acolher e aceitar. Algumas referências, né? Lúcia Afonso, Anzaldúa, Walter Benjamin, Paulo Freire, Pichon River, Cristina Halter. Era isso. Muito obrigada.